a um momento assim crucial para a nação. E o que você está fazendo, missionária, pastora? O que você está fazendo com esse negócio todo aqui? Eu estou te ensinando a se posicionar, né? Estou te animando a se posicionar. Hoje eu estou no terceiro vídeo com este assunto. Pela primeira vez na minha vida, em todo o meu ministério, tendo essa experiência de ser convocada por Deus para alertar o povo nessas eleições, vou falar bem devagar para não cometer nenhum erro, que dê para entender direitinho. Eu trouxe, depois de muita oração, de pesquisa, de busca na palavra, trouxe este assunto para compartilhar com você. Vou estar compartilhando também no, ah, no YouTube. Estamos no YouTube, no Instagram ao vivo. E hoje, há 2 dias, né, das eleições, onde o Brasil vai definir a sua situação, né? Eu não vou estar hoje comentando, assim, só quero compartilhar da parte de Deus aquilo que Deus tem martelado para mim, me sacudido, e eu com muito temor e tremor venho compartilhar com você. Como você sabe, eu não sou brasileira, eu sou argentina. O que que uma argentina está fazendo, militando pela sua primeira vez, né? Aos meus 40 e tantos, e fora do país ainda, né? Não voto, não me candidato, mas eu estou sendo sacudida pelo Espírito de Deus para me posicionar e para estar animando a igreja a se posicionar. Então, eu trouxe uma palavrinha a respeito de política, pois Jesus está voltando, sabe? E nós estamos vivendo momentos cruciais para a história dessa nação. E uma das coisas que eu vejo nitidamente que está acontecendo no Brasil é que a igreja está reagindo, que a igreja está se posicionando, que a igreja está se levantando, que a igreja está, enfim, amadurecendo. A igreja está militando, a igreja está marchando, a igreja está lutando. A igreja do Senhor está se levantando com força em todos os estados, em todas as regiões do Brasil, está fazendo uma grande diferença no mundo. Isso aí é um marco para a história do Brasil, é um marco. E aí eu trouxe eu coloquei esse título assim para essa mensagem que eu quero compartilhar hoje com você: política na igreja. Eu tenho a convicção que a partir de hoje os crentes não vão falar mais. Não fale de política na igreja, não. Não fale de futebol, não fale não sei o quê. Não vamos falar mais, não fale de tal assunto na igreja. A igreja hoje está amadurecendo, está entendendo que ela é capaz, que ela não somente não deve deixar de falar, ela precisa instruir a igreja, instruir o povo de Deus. Os líderes, mais do que nunca, estão entendendo que precisam se levantar, se posicionar, inspirar, instruir aos rebanhos que o Senhor colocou nas suas mãos. Né? E hoje, mais do que nunca, está a noiva de Jesus Cristo sendo preparada, instruída, capacitada, sendo ornamentada, ela está amadurecendo. E isso é muito importante, porque Jesus não vem buscar uma menina, ele não vem buscar uma criança, não vem buscar um bebê, uma bebecinha mal criada, ele vem buscar uma noiva madura, pronta para as bodas, para celebrar as bodas do Cordeiro, pronta ainda para depois dessas bodas poder reinar junto com Cristo no milênio. Amém? Então vamos continuar, nós vamos hoje começar a falar um pouquinho por que nessa hora, porque eu ia deixar para amanhã e o Senhor não me deixou dormir. Então vamos avançar para eu poder descansar. Glória a Deus pela maravilha dessa interação com a sua presença, com o seu espírito. E antes de entrar em que eu iria fazer,
uma oração com você. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por este dia que já começou. Obrigado, Pai, pelo movimento que o Senhor tem gerado, Senhor, na tua nação, nesta aqui, a nação de Deus, aquela que tem se levantado para honrar o teu nome, para levantar a bandeira do Evangelho, aquela que tem se posicionado diante das nações do mundo. Eu quero te agradecer, Deus, pelo privilégio de hoje estar eu aqui, papai, contemplando, Senhor, e participando deste mover histórico, papai. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto. Eu quero te pedir, meu Deus, que venhas tomar agora a minha vida em tuas mãos e que eu possa ser apenas um instrumento para ti, Senhor. Me usa, papai, com autoridade, me usa, Senhor, com clareza, com simplicidade. Me usa, Deus, para que eu possa entregar ao teu povo aquilo que vem do teu coração. Eu me rendo aos teus pés, entrego-me o meu espírito, a minha alma diante do teu altar. Eu me curvo diante de ti, Jesus. Eu te louvo, maravilhoso Salvador. Nós estamos como a tua igreja aqui, esperando a tua volta, desejosos de celebrar as bodas, ansiosos para reinar contigo. Deus, obrigado por este privilégio de ser parte do teu reino, de estarmos hoje, Senhor, fazendo parte deste tempo. Deus, obrigado por se manifestar ao teu povo, por nos permitir te conhecer cada dia mais. Nós queremos te dizer que te amamos, por cima de todas as coisas, o nosso louvor a ti, a nossa gratidão, o nosso amor. Então, assim, em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Então, como eu estava dizendo, nós vamos falar hoje de política na igreja, preparando a noiva do Senhor. Palavra de Deus, para começar, sempre tem que ser com a palavra de Deus. E o trecho que eu escolhi está em Provérbios 8, versículo 15 e versículo 16, que diz assim: Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Provérbios 8, 15 e 16. No outro, na outra mensagem, nós tínhamos escolhido aquela passagem que fala ao respeito de que Deus é o Deus criador do universo, aquele que governa as galáxias, né? Aquele que governa o universo, né? E depois fomos na formação do homem e com respeito a essa ordem que Deus deu. Primeiro falando desse Deus que ele governa, hoje nós falamos aqui em Provérbios 8, para reafirmar essa condição de Deus governador do universo, próprio arquiteto do universo que governa as galáxias, que governa o universo inteiro, incluindo a Terra. Né? Então, ele mesmo diz, quem governa na Terra, governa através de mim. Amém? Pela minha permissão. Ninguém consegue governar se não for debaixo da permissão de Deus, né? Então, sujeitar, senhorear e governar são sinônimos. Porque eu coloquei esses três que são os que mais estão, que aparecem nas traduções desta passagem em Gênesis, capítulo 1, 28, 26 ao 28, que diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, olha qual foi a bênção do Senhor, né? Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, ou senhorai-a, ou governai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre tudo o animal que se move sobre a terra. Essa passagem está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Então, nós vimos no começo que Deus é quem governa as nações, né? E, ao mesmo tempo, agora em Gênesis, falando daquele que ele criou a imagem e semelhança dele. Então, não podia faltar na gente essa capacidade de governar, né? Nós não o fazemos
na majestade, na glória e no poder de Deus, como ele faz, mas o fazemos semelhante a ele porque recebemos autoridade. Sim, claramente, o homem pecou, desobedeceu ao Senhor, perdeu esse privilégio de estar tendo essa convivência, essa intimidade com Deus, e foi expulsado do paraíso, do jardim, do Éden, né? Mas em Cristo, ele padeceu, mesmo ele padecendo, ele se multiplicou na terra, se cumpriu tudo isso, né? Ele frutificou, ele se multiplicou, encheu a terra, sujeitou-a, a dominou, e sobre toda a criação, ele está sempre dominando. Amém? Então, verdadeiramente, essa bênção se cumpriu no homem. Só que a capacidade de governar em semelhança de Deus, ele perdeu ao ser destituído da glória de Deus, certo? Então, quando a gente recebe esse resgate em Cristo, nós recuperamos nele essa capacidade de governar e de sujeitar a terra semelhantemente como Deus faz. Deus não governa debaixo de destruição, de caos, de ódio, de violência. Ele é um Deus de amor, um Deus de justiça. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade, né? A palavra de Deus declara isso, deixa bem manifesto. Então, vamos avançar. Por quê? Porque nós precisamos entender nessa confusão toda, quando Deus me levantou há um mês e meio mais ou menos atrás, para começar a alertar ao povo que se chama pelo nome dele, para estar se posicionando nas urnas, para estar é, se colocando na brecha dessa luta, dessa batalha, de representá-lo como tem que ser, como deve ser. Eu escutei diversas opiniões, eu fiquei chocada com algumas, né? Eu fiquei surpresa com outras, alegre, graças a Deus, com outras mais, né? Mas foram diversas reações, pessoas que continuam declarando que na igreja não deve falar de política, que a igreja não deveria falar. Eu escutei isso no debate ontem, quando Lula falava o que para o padre, né? O que você está fazendo? Você tem que voltar para a igreja mesmo. O inimigo que a gente trancado mesmo. Ele foi, quando ele vê que a igreja está atuando, ele fica ele se levanta com violência porque ele sabe que não pode parar a igreja. Ele não pode, ele não tem autoridade para deter a igreja. Então, como ele não consegue ter mais autoridade do que a igreja do Senhor, ele tenta persuadi-la, começa a assobiar no ouvido, começa a criar argumentos confusos, e é ali que muitos têm caído. Uma das coisas que Deus falava quando ele dizia: fala para o meu povo que se chama pelo meu nome, se posicionar nas urnas, porque muitos têm se corrompido, muitos têm ficado confundidos, muitos têm dado ouvidos à confusão, espírito de confusão. Muitos estão duvidando, sem ter a certeza do posicionamento que devem ter para estas eleições. Ele falava claramente que o posicionamento era com respeito às urnas nessas eleições, né? Para mim foi muito chocante para mim, porque foi a primeira vez que Deus se manifestou à minha vida para falar deste assunto. Eu era uma das tais que falava, eu pensava pelo menos, né, não, como não tive muitas oportunidades de falar do assunto, porque realmente eu fui uma pessoa muito omissa nesse assunto durante toda a minha vida. Durante toda a minha vida. Era um assunto que eu não gostava antes de conhecer a Cristo, gostei menos quando eu conheci a Cristo, mas eu não conhecia o Deus que governa e que levantou o homem para governar. O mais interessante da gente continuar a conhecê-lo, como ele diz, que a gente deve crescer em conhecê-lo, né? Na graça e no conhecimento, a gente precisa se apresentar diante de Deus para estar em sacrifício, apresentando nossa vida em sacrifício. Isto é, mesmo que haja coisas que eu saiba de Deus, que eu não goste, é a palavra deles.
dele, então eu vou pegar isso para mim e vou buscar de Deus para ele me fazer entender como é que eu aplico esses princípios na minha vida. Então, nesse perseverar, de você se esforçar, simplesmente porque é a vontade de Deus, você recebe há uma promessa na palavra de Deus que nós receberíamos ao nos apresentar diante de Deus como sacrifício vivo. Deus não mandou matar ninguém, que Ele mesmo morreu por nós, para que nós não venhamos mais cometer esses erros, né? Se tem algo que se concluiu em Cristo, que não deve acontecer mais, é o sacrifício de animais, muito menos de pessoas, gente. Então, tem coisas que a gente precisa continuar avançando na presença de Deus e crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador. É específico, essa passagem é específica, no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, ele fala ao respeito do fato da gente vir, escutar sua voz e vir em sacrifício vivo, nos apresentar diante de Deus em sinceridade como sacrifício vivo, diante da presença dele, ele nos daria a experiência de viver a verdadeira transformação da nossa mente. Isto quer dizer que nós, mesmo conhecendo Deus, nós temos, possuímos barreiras na nossa mente, barreiras mentais, pensamentos limitantes, que não nos permitem avançar para continuar conhecendo. Então, ali o nosso esforço, o nosso sacrifício para que possamos continuar a avançar. Então, para mim, eu experimentei isso nesses últimos dias, né? Nesse passo que eu dei de eu me arriscar nas redes por causa do nome dele, me arriscar por causa da obediência, expor a minha imagem e me expor nas redes, falando pela primeira vez na minha vida sobre este assunto, e eu não fiquei conforme, eu comecei a ler mais, a me informar, a trazer os conceitos da política à luz da palavra, porque isso foi uma das coisas que Deus mais me sacudiu, que a gente não só não deve deixar de falar dos assuntos que envolvem a nossa vida, a gente tem que trazê-los à luz da palavra, isso é o mais importante para nós, trazê-los à luz da palavra, para ver o que Deus estabeleceu diante desses assuntos, o que Deus fala ao respeito, o que Deus ensina na sua palavra ao respeito desses assuntos. Então, para mim, está sendo um processo transformador verdadeiramente. Sobretudo, nessa situação onde eu vim a falar para um povo que não é o povo da minha terra natal, né? Eu amo o Brasil, eu morei no Brasil muitos anos, mas eu não posso votar aqui, eu não tenho nem como me candidatar, eu não tenho como pensar na política, a não ser somente apenas para crescer no conhecimento, né? Então, quando eu lancei esse vídeo ele me disse que aonde eu fosse pregar, que eu falasse o que ele tinha me mostrado. Então, eu comecei a ser chamada, assim que eu cheguei aqui em Fortaleza, para pregar nas nossas igrejas, e aonde eu ia, eu falava. No começo, com muito temor, justamente pela minha falta de conhecimento, com muito temor, né? Também de não saber falar, de não saber entregar a mensagem corretamente. Então, mas depois houve uma cobrança do Espírito de que ele tinha falado que aonde eu fosse pregar, eu devia contar. E então eu não estava pensando nas redes. E as minhas redes sociais são apenas para pregar a palavra de Deus. Eu não falo outros assuntos, poucos são os vídeos ou as postagens que às vezes eu faço para cumprimentar alguém que fez um parabéns, ou que fez aniversário, para postar alguma coisa minha. Acho que teve um vídeo com o meu gatinho uma vez que eu achei muito interessante uma reação dele, eu quis falar, deixar uma mensagem através daquilo, né? Mas eu uso as minhas redes fundamentalmente para estar anunciando as boas novas de salvação, ao ponto de entender essa questão de que eu não vivo mais eu, e eu, o Senhor que vive em mim, que eu até comecei a sentir da parte de Deus realmente, de eu começar a aparecer menos, né? Mas que a mensagem estivesse o tempo todo. Então, eu comecei a postar menos vídeos, eu comecei a postar menos fotos minhas. Tinha uma época que eu me lancei a compartilhar louvores, né?
Mas aí eu comecei a ver as minhas redes, as minhas postagens, eu falei, cara, eu tô aparecendo muito nelas, eu queria que aparecesse mais Cristo. Então eu comecei a intercalar, eu fui na, na Bíblia para buscar passagem, eu comecei a compartilhar, a postar, a fazer imagens dos versículos, né, da Bíblia, e começar a postar. Nessa minha busca de eu entender como conduzir as redes sociais, né? Então, eu tenho esse cuidado de ficar vigiando, de não estar aparecendo demais, de não estar querendo meu eu, né? Tenho muito esse cuidado, eu peço a Deus me dar essa vigilância, né? Porque não se trata de mim, gente. Não se trata de mim, não se trata de você, não se trata de Cristo. E se a gente não entender isso, e a gente não correr riscos por causa do nome dele, se a gente não perder amigos, se a gente não for radical com muitas coisas que se referem ao reino de Deus nessa terra, a gente só está perdendo. E eu me surpreendi muito. Uma das coisas que aconteceu foi a quantidade de pessoas que começaram a se subscrever no canal e por incrível que pareça, longe de aquilo me lisonjear, me deu um alerta maior do que antes, né? Eu senti o peso da responsabilidade de estar falando nas redes para tantas pessoas, sem orar, sem ter o meu tempo de consagração, sem buscar de Deus o que que Deus quer falar, porque eu não tenho nada para oferecer. De mim não, vocês não vão achar nada, sou mais um mortal, como eu explicava para uma das pessoas que deixou um recado ali no YouTube, na postagem dessa revelação do Brasil, falando, Jesus do céu. Falando, entre outras coisas, que tinha se arrependido de votar no Messias, né? No Messias. Aí eu falava, você está se referindo a quem, né? Porque se você se está se referindo a Bolsonaro, Bolsonaro só tem um nome, curiosamente, de Messias, né? O eleito de Deus já foi levantado muitos profetas, até da Angola eu compartilhei o link dele ali, para vocês verem a mensagem, assistir a mensagem, mas há muitos profetas que se levantaram para estar. Eu fiquei sabendo nessa pesquisa que eu comecei a fazer desse pastor que ungiu o Bolsonaro, eu não sabia que isso tinha acontecido, que ungiu o Bolsonaro antes de ser eleito e entregou aquela profecia da parte de Deus, que Deus tinha escolhido ele para conduzir a nação a partir daquele momento, né? Ele acaba sendo reeleito, eles gravaram, filmaram, fizeram um registro daquela unção e hoje está nas redes. Eu não sabia disso, né? Eu estava muito inocente nessas informações, mas eu achei interessante o comentário da irmã lá falando assim, que ela tinha se arrependido de botar o Messias. Eu falei, irmã, o único Messias é Jesus de Nazaré, aquele que morreu por você e por mim. E não se trata da gente. O Bolsonaro é apenas mais um que ele escolheu, que ele ungiu, que ele separou com um propósito específico de conduzir essa nação. Uma nação que Deus escolheu para ressaltar entre as nações do mundo nesses últimos tempos. Por que Deus? Por quê? É porque simplesmente houve um povo que decidiu segui-lo, o evangelho se expandiu porque as pessoas começaram a crer, começaram a pagar o preço. Então, durante muito tempo, a nação do Brasil tem sido a nação mais evangélica do mundo, né? Tem mandado missionários para todas partes. Então, aprove ao Senhor, Ele que faz, Ele que determina as situações. E hoje, esse tempo de perseverar, esse tempo que vocês levam de décadas de estar perseverando na fé, tem feito com que hoje o Brasil, além de honrar o Senhor diante das nações, venha estar entrando num novo tempo na presença de Deus. Estar entrando num novo processo de amadurecimento espiritual como igreja. Então, depois de falar a condição de Deus como governador do universo e falar como ele fez o homem com o objetivo de governar a terra,
de realmente fazer a diferença em toda a criação, agora nós vamos entrar nesta questão ah, de como identificar, né, quem é quem, porque tem muitas pessoas, muitos irmãos, muitos crentes confusos, falando coisas que às vezes preocupam a gente. Eu fiquei muito preocupada. Eu recebi uma compaixão muito grande da parte de Deus por aqueles que estão confusos, que estão com dúvidas, que estão até já falando em favor do Lula, sem ter a noção do que estão dizendo. Eu tenho convicção que não tem a noção. Mas aqueles que conhecem, sabem o que estão fazendo, a palavra está dizendo, olha o que diz aqui, quando os justos florescem, o povo se alegra. E quando os ímpios governam, o povo geme. Então, nós vamos agora avançar para ver. No Instagram não vai dar para ver, mas eu te convido a você entrar depois na no meu canal de YouTube, você procura ali Missionary Heart, Coração Missionário, né? O Instagram eu tenho em português, o YouTube em inglês e o meu Facebook em espanhol, mas é tudo o mesmo nome, Coração Missionário e Missionary Heart. Então, política, eu trouxe o conceito para a gente entender. Eu acabei de ler a você que a nação que é governada pelo justo, ela é alegre. E a nação que é governada pelo ímpio, ela geme, quer dizer que sofre, ok? E agora eu peguei o conceito de política que está dizendo assim, o que é a política? É a arte ou ciência de governar. Arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Ciência política. Amém? Isso é política. Agora, você que foi feito por Deus para governar a terra, você que é um representante desse Deus que governa o universo nessa terra, você não pode falar de política na igreja? Eu te faço essa pergunta. Eu te faço essa pergunta. Amém. Não somente deve falar, deve aprender. E quem é líder deve se instruir para instruir os outros. Agora vamos falar, e eu já vou logo para o assunto, porque a gente tem vários tipos de política, vários tipos de governo, vários. Nós vamos direto para aquele que está sendo muito falado, porque é a oposição do governo atual e é quem tem detonado as nações aonde passou. Por isso que eu preciso que você acorde, que abra os teus olhos, Brasil, abra os teus olhos, Igreja do Senhor. Quando Deus falou, se posiciona, é porque você que está duvidando, que está apoiando o governo que pratica esse tipo de política, você, a partir do seu voto, no dia 2 de outubro, passará a ser um cúmplice dessa delinquência. Você passará a fazer parte, olha o que estou te falando, você vai passar a ser parte disto aqui. Comunismo. Doutrina econômica, política e social que defende uma organização social na que não existe a propriedade privada, nem a diferença de classes e nem os meios que produzem estão nas mãos do Estado, ok? Não tem produção, não tem empreendedorismo. Tudo é o Estado que comanda, ok? Que distribui os bens em o Estado quem distribui os bens de forma equitativa segundo as necessidades. Essa é a ideia global, que seria genial se fosse no conceito, né? Mas também não seria genial, porque o preguiçoso que não faz nada o dia inteiro, ficar de barriga para cima, receberia a mesma coisa que aquele cara que está ralando desde manhã cedo até o entardecer. Isso é justo? Isso não é o que ensina a palavra. Então, já essa forma, essa ideologia
já não é de Deus, certo? Bom, caos nos países onde governa o comunismo. Eu coloquei aqui alguns vídeos, repito, não vai sair no Instagram, mas você pode escutar um pouquinho, né? A barulhada. Eu estou mostrando vídeos agora no Chile. Você vai ver na, na nossa transmissão no YouTube. No Chile. Hum, quebrando tudo nas ruas, do mesmo jeito que aconteceu na Argentina, quebrando tudo, o povo se levantando contra o povo. O povo se levantando contra o povo. Agora estão atacando os policiais, enchendo de pedra, quebrando todo o ônibus da polícia. As ruas estão cheias de lixo, paus quebrados, arrancando tudo, gente. Terrível. Esse é um vídeo da situação do Chile. Eu confirmei quanto até esta informação com a minha melhor amiga, que ela é chilena, né? Ela está morando na Argentina. E eu passei toda a informação antes de subir aqui, tá? Agora eu vou passar um vídeo de um venezuelano que ele escutou uma fala do Lula falando que na Venezuela há democracia. Você e eu sabemos, né, a situação da Venezuela. Não é possível que você não viu. Se você não viu até agora, então entra nas redes, começa a buscar notícias sobre a Venezuela enquanto você pode achar. Porque eu vou te mostrar já já um dos primeiros países que a gente conhece, já cansou de ver, conhece há tempos a, a situação da Cuba, por exemplo. Você já não acha informação. Eu vou te mostrar. Mas veja aqui a Venezuela. O Lula falando que como você... Velho, pode ter fé que não tem democracia na Venezuela. Eu nem tinha visto esse vídeo desse ladrão falando isso. Pessoal, antes de falar qualquer coisa, eu vou mostrar para vocês essa democracia venezuelana. Ele está mostrando um vídeo da polícia disparando para o povo na rua. Assim, do jeito que estava acontecendo no Chile. Mortos nas ruas, jovens, carros passando por cima do povo. Nos están disparando con RPG, granadas, lanzagranadas, francotiradores. Gente En medio de oculta denuncias de ejecución las extrajudicial casas. del expiloto de la policía venezolana Oscar Pérez y 6 integrantes de su grupo. Democracia, né? É, Balaçocracia que a Venezuela é. Seu mentiroso, seu bandido. Você acha que estou no Brasil de passeio? eu também não tô. Eu tô aqui no Brasil porque esses genocidas, amigos teus, queriam prender a gente. Por quê? Só porque a gente queria liberdade. Você chama o Bolsonaro de negacionista? Você que é negacionista, negando que a Venezuela é uma ditadura comunista. Ditadura que você e a Dilma financiaram com o dinheiro do BNDES. Do mesmo E jeito agora, que a Cristina. você quer se eleger para continuar financiando o genocídio venezuelano. É isso que você quer. Qualquer campanha do PT, da esquerda brasileira, é uma campanha cheia de sangue de inocentes. Não vem se vestir de democrata, não. Vem dizer na minha cara que a Venezuela é uma democracia. Não tem coragem, seu covarde. Você tá igual seu moleque Nelly Perfeito, que já destruíram um vídeo também. Vocês querem acabar com o Brasil. É desse jeito, esse é o objetivo, acabar com o Brasil. Acabar. Venezuela é uma Como democracia da mesma Cuba, forma que você Colômbia, é inocente. Só na sua Venezuela, imaginação, Argentina. seu bandido. E de novo, desafio você dizer na minha cara que a Gente, Venezuela é uma nós democracia. somos ou não somos cristãos. Nós somos ou não somos filhos de Deus. Esse é o tempo de maior decisão da sua vida espiritual. Vai ter tempo até o milênio se arrepender. Mas os estragos que você vai deixar para os seus filhos, para os seus últimos anos de vida, não sei qual é a idade que você tem, mas... Agora eu vou te dar notícias, essa aí é notícias da Venezuela, né? Agora eu vou compartilhar notícias da Argentina. Isso tem um mês e meio, quer dizer, exatamente 2 meses antes de eu viajar para cá, tá? É bem recente. Pronto. Mas vamos para a Argentina. Por lá, o Dia da Independência é marcado por protestos. A Luciana Tadeu acompanha as manifestações.
Luciana, conta pra gente como é que tá a movimentação por aí. Claro, quais são as principais reivindicações da população que sofre com crise econômica, crise social na Argentina. Escuta isso. Oi, Carol e Kenzo, boa tarde. A gente, por sorte, agora já está vivendo um momento de mais tranquilidade aqui. Há apenas alguns minutos a gente vê uma situação de tensão, porque hoje foi um dia em que tanto grupos de esquerda como grupos na Praça de de direita Maio, saíram praça às ruas principal para protestar onde está o contra governo, do Alberto Fernandes. o prédio do Hoje faz governo. exatamente uma semana que o então ministro da Economia, o Martin Guzmán, renunciou ao cargo por um tweet e gerou uma escalada no valor do dólar vendido no mercado paralelo e muita tensão no mercado financeiro por aqui. A população, claro, ficou apreensiva. E o que disseram organizadores dessas manifestações Esclarecendo aqui, isso é informação da CNN, tá? Não é da Globo, não. Você não vai achar notícia certa na Globo, não, viu? Com toda essa crise que houve no interior do governo. Para de ficar o dia inteiro saíram olhando a às ruas Globo. para protestar principalmente contra o acordo com o FMI, que prevê ajustes, por exemplo, a diminuição do déficit fiscal da Argentina e que os movimentos sociais sabem que vai terminar impactando a população. Já a palavra de ordem dos grupos de direita, que agora ocupam aqui a praça, foi Argentina sem Cristina. Eles são contra a vice-presidente Cristina Kirchner. Amiguinha do Lula, juntinho, sempre. É uma marionete dela e o protesto foi basicamente, então, contra a vice-presidente. A saída do então ministro da Economia, Martin Guzmán, aconteceu depois de pressões da vice-presidente contra justamente por renunciou ao cargo por Quero que vocês escutem isso. Gerou uma escalada no valor do dólar vendido no mercado paralelo e muita tensão no mercado financeiro por aqui. A população, claro, ficou apreensiva. E o que me disseram organizadores dessas manifestações de hoje é que os protestos de hoje já estavam organizados, mas ganham outra escala com toda essa crise que houve no interior do governo. Os grupos de esquerda saíram às ruas para protestar principalmente contra o acordo com o FMI. Os mesmos que hoje estão apoiando Lula, quando ele assumir, vai acontecer isso aqui na Argentina, vai se arrepender, porque vai ver qual é a verdade. Viu? Direita e esquerda saindo na rua. É um caos na Argentina. Agora eu quero que você veja. Você lembra quando a gente falou no versículo com respeito aqui a alegre a nação cujo que é conduzida, governada pelo justo, e a nação que é governada pelo ímpio geme? Bom, você viu o que aconteceu nas nações onde está governando o comunismo, né? Agora veja eu peguei 2 vídeos, eu peguei tanto vídeo, eu entrei a pesquisar mesmo, tá? Eu peguei a responsabilidade e o compromisso diante de Deus de eu ficar por dentro para entender por que Deus me levantou para falar desse assunto, porque eu realmente fiquei assim, sem entender. Aí eu comecei a ver em todas as redes, eu comecei a ver os vídeos, olha a situação do Bolsonaro e do povo. Isso eu acho que é o mais que a gente tem que resgatar. O povo. Em Poços de Caldas, também a gente viu em Campinas, né? Eu vi. Aonde ele passa é isso aí, gente. Aonde ele passa é isso aí. Aonde ele passa é isso aí. Aí você vê agora que eu peguei tem vários vídeos dele com crianças, ele visitando os hospitais, ele fazendo o que nunca na vida o Lula fez. Acorda, povo. Acorda. Visitando os doentes, as viúvas. Escuta isso. O médico atendendo uma criança, perguntando se ele de qual time de futebol que ele é, né? Olha o que a criança diz. Você torce pro Inter ou pro Grêmio, será? Bolsonaro? Você torce por Inter ou por... Aí a criança diz o Bolsonaro. O time dele é Bolsonaro, ele torce pelos presidentes. A criança entendeu. E você ainda não. Pena que as crianças não votam, né?
Então, a ação é certa. Nós não podemos mais ficar confusos, não podemos mais ficar sem nos posicionar, nós não podemos mais ficar sem entender, sem conhecer, sem nos envolver. Não podemos mais. Nós não podemos ser mais crianças. Não podemos mais ser crentes ignorantes dos assuntos que envolvem a nossa vida, assuntos como esse, a política. A ação certa é. A palavra nos instrui desta forma em 1 de Timóteo 2, 1 ao 12. Eu escolhi esse, mas tem vários versículos nas cartas. Você pode entrar na Bíblia, você vai achar muita informação a respeito. Olha aqui. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. A gente não cansa de falar na igreja que a gente não deve ficar lançando maldição sobre os nossos pais, sobre a nossa família, sobre os nossos vizinhos, sobre ninguém, porque aquelas palavras de maldição são juízos sobre as pessoas, voltam sobre nós. A palavra diz, aquele que lança juízo sobre seu irmão, aquele juízo volta para si. Gente, acorda. E vocês estão amaldiçoando o presidente da nação. Meu Deus. Eu fiquei alegre e triste ao mesmo tempo, porque nas últimas eleições, que infelizmente o Maurício não ganhou, voltou a ganhar essa cambada de infelicidade da Argentina, que é o comunismo, se levantou um clamor, um jejum em toda a nação. Tarde, né? Nunca é tarde, enquanto a vida há esperança. Mas eles já estavam no governo. E eles levantando um clamor para abençoar, para dar força, mandando mensagem em todas as redes. Vamos, gente. Entra nessa luta. Viu? Não amaldiçoe seu presidente, não. Não amaldiçoe. Você está trazendo maldição sobre você mesmo, sobre a tua nação. Estamos já chegando ao fecho da nossa transmissão. Alerta, povo de Deus. Esse é o alerta que eu quero te dar da parte de Deus. Em Êxodo 22, 28, diz: não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Vigia, crente. Você mesmo que diz que é filho de Deus, que é crente, que acredita no Senhor, você cansou de ver, o Bolsonaro é um ser humano, ele não é perfeito, ele vai ter seus erros como você e eu. Mas atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Atire, né? Então, não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Esse presidente está governando a nação mais evangélica do mundo, mais cristã do mundo. Vamos tirar o evangélico, mais cristã do mundo. Ele está conduzindo o povo de Deus. Goste você ou não, queira você ou não. E agora eu vou trazer mais um alerta. A atitude certa a se tomar nesse processo é essa. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, como as governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, você silencie a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Honre o seu presidente. Honre. Imite a Cristo. Emite a Cristo agora, não é amanhã, não é na sua próxima vida, porque não tem reencarnação. Hoje não sei nem como dizer, né? Uma pessoa deixou nos recados também falando da cábala, que
A gente não estava entendendo, a Cábala tinha muita informação que a gente não conhecia. Gente, cristãos seguindo a Cábala, gente. A Cábala fala sobre reencarnação. Hello! Você está ligado com o quê, cara? É por isso que tem tanta gente confundida. E estudando doutrinas falsas, cara. Estudando ouvido, só que não presta. E mente a Cristo agora. A tua fonte de conhecimento e sabedoria é a palavra de Deus. Até a tua mente não está fortalecida na palavra de Deus, não consuma mais nada. Amém? Quando você perceba que Deus te fortaleceu, aí você comece a ter conhecimento. Enquanto isso, se foque na palavra, se foque nas coisas do reino. Fomos chamados para ser sal e luz nessa terra. Quando a gente subir, a gente vai ser luz já. Então, vai subir para aquele que é luz, para nos fusionar com ele. Enquanto a gente for trevas, a gente não vai subir. Faça diferença hoje. Se posiciona hoje. Honre o nome do teu Deus hoje. Se você é um crente, não pode estar amaldiçoando ninguém. Você não me escutou em nenhum momento amaldiçoar o Lula. Não vou amaldiçoar. É um ser humano e a palavra diz que você e eu fomos chamados para amar. Que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Eu oro para que o Lula um dia conheça o Senhor. Mas vocês veem, estão cansados de ver nas redes ele levando o santinho, cara, ele compactando com o pessoal do cultismo, gente. Qual é a coerência de você dizer que é filho de Deus e você está voltando num cara que já desmascarado foi de todas as formas possíveis? Jesus, não é possível que a tua cegueira esteja tão grande assim, que você está fazendo o que faz e ainda continuar dizendo que é filho de Deus. Amém? Então a gente precisa acordar. É claro que eu não tenho que ficar maldiçando ninguém, nem o presidente, nem a oposição, mas eu preciso conhecer para saber me posicionar nas urnas. E eu preciso ter uma vida de consagração, buscar a face de Deus. Mas diante dos fatos, busque, pelo amor de Deus, olhe, pesquise, investigue, se informe. Você não pode mais continuar sendo omisso, isso sim, não pode mais. Não pode mais, não cabe mais a igreja do Senhor continuar omissa, porque vai perecer, vai perecer. Nós não podemos mais ficar omissos. Não podemos mais não falar de política na igreja. Nós não podemos mais não conhecer o nosso Salvador. Nós não podemos mais, gente. São os últimos tempos. Ou você é filho de Deus, ou você vai se perder. E a palavra adverte. Se por acaso for possível que os justos sejam confundidos. Por quê? Porque através das brejas que o inimigo vai entrando e trazendo confusão. A santidade, ela é requerida mais do que nunca. Hoje, mais do que nunca. A santidade vai te dar blindagem, vai trazer entendimento. Amém? Vai te trazer sabedoria. Você precisa. Como é que eu construo essa santidade na minha vida? Eu me informo, conheço a palavra, eu a coloco em prática. Não posso mais viver com um pé na igreja e um pé no mundo. Eu vou viver confundido, não somente com respeito à política, em todas as áreas da minha vida. Não vou saber se a pessoa que está do meu lado é a pessoa que Deus escolheu, ou fui eu aqui na minha burrice, porque eu não busquei a presença de Deus, eu me deixei levar pela tentação, me deixei seduzir pelo laço do inferno. Aí depois eu estou levando um inferno para minha casa e eu não faço ideia. O povo de Deus, você está trazendo um inferno para a tua nação se você não se posicionar nas urnas. Você está trazendo um inferno. E Deus disse claramente, quando Ele me deu essa visão, ainda a minha bênção está sobre a nação. Fala para o meu povo, que se chama pelo meu nome, se posicionar nas urnas, porque eles têm se corrompido, eles estão confundidos, estão duvidando. E é tempo do Brasil acordar. Ainda há tempo para vocês. Olha na tua volta. Sim, eu quero fechar mostrando o que aconteceu com a Cuba.
Gente, isso foi assim, para mim, um choque. Eu vou sair um instante do slide para poder te mostrar. Olha que interessante. Se eu colocar aqui informações sobre a Cuba, eu fiz essa pesquisa hoje, olha o que aparece. Nada. O comunismo vai nesse caminho. Nada, não aparece uma informação. Uma sequer. E olha na cima aqui, na parte de cima, filtros. Tá tudo sistematizado para filtrar toda a informação que não venha vazar, não venha sair do país. Você lembra daquele conceito do comunismo? Está estabelecido há muito tempo na Cuba. Há 10 anos eu conheci um rapaz no Rio de Janeiro, cubano, filho de cubanos, aliás. Ele tinha nascido nos Estados Unidos, os pais cubanos, mas eles mantinham contato até onde eles conseguiram manter com a família deles, e as notícias eram terríveis. Eles recebiam 1 quilo de açúcar por semana. Essa é a divisão equitativa deles. Mas o Fidel estava com a barriga cheia, comendo do melhor, vivendo de iate para cá, para lá, com seus aviões particulares. Ele e a equipe dele. Enquanto o povo tinha que dividir 1 quilo de açúcar, eu falei numa semana. No começo era uma vez por semana, depois foi uma vez por mês. Uma vez por mês. Para a família toda. Hein? Eles tentavam sempre buscar novas vias de conexão para mandar recursos, porque o Fidel vedava os recursos que entravam na Cuba. E até então você conseguia receber notícias. Hoje não tem como você ter acesso às notícias. Então, aí você viu as diferentes etapas, né? Eles tomam pela violência, o povo geme. Começa a fome. A Cuba está detonada, gente. Se a gente pensa que a Argentina, a Colômbia e a Venezuela estão detonadas, vocês não têm noção da situação da Cuba. Meu tio foi lá tentar fazer um investimento, aquele que mora nos Estados Unidos hoje. Quando ele disse que ele teve pânico de sair do hotel. O único lugar mais ou menos bom era o hotel. Ele dava um passo na rua, ele começou a sentir pânico de andar na rua. Da situação, do desespero das pessoas, da fome do povo. Acorda, Brasil. Essa é a minha mensagem para você hoje. Eu quero fechar fazendo uma oração. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse privilégio de te servir. Eu sei que muitos vão me rejeitar, mas eu estou aqui para te servir, Pai. Eu sei que pela mesma forma que alguns vão se agradar de mim, outros vão me odiar. Eu já aprendi, já entendi. Desde que eu te recebi como meu Salvador, eu aprendi a receber a rejeição das pessoas que não te conhecem. Oh, meu Deus, mas o teu amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O teu amor incondicional, fiel, forte. Eu te louvo, Senhor, por esse teu amor que tem me sustentado até hoje. Eu te peço, Pai, que essa mesma compaixão que o Senhor tem por aqueles que são fracos na fé, que não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil, na sua nação, Senhor, que hoje eles venham compreender, que hoje esses que ainda não se posicionaram possam se posicionar da forma certa, que o teu Espírito brade no coração, na vida dessas pessoas, na nação brasileira. Senhor amado, sonda as 5 regiões do Brasil, sonda cada estado. O Espírito Santo tem a liberdade para pairar por essa nação, trazendo a ordem, a tua ordem. Desperta corações, aviva essa nação. Aviva os corações dos teus filhos, aqueles que dizem ser o teu povo, Pai. Sacode, se manifesta, brada aos seus corações, nas suas mentes. Senhor, dá a eles visões, como deste aos teus profetas. Senhor, abre os olhos, abre os seus ouvidos para ouvir a tua voz. Se houver, Senhor, aonde houver um coração sincero que busca te adorar, papai, sacode essa pessoa e levanta como guerreiro do teu exército nessa terra, Pai.
Eu sei, em nome poderoso de Jesus, a tua palavra nos adverte, aqueles que são pecadores, que escolheram a maldade, continuem pecando, mas aqueles que decidiram se santificar, continuem a se santificar. Papai, o Senhor está falando para o seu povo, o Senhor não está falando para os simples, está falando para o seu povo. Brada nessa terra para que o teu povo te escute, Pai. Brada como nos tempos de Moisés, onde todo o povo escutou tua voz. Brada nessa terra, Pai. Remanturimi quemanácia. Senhor, não permitas que o Brasil pereça. Não permitas que o Brasil seja uma Argentina, uma Venezuela, uma Colômbia, muito menos uma Cuba, Pai. Não permitas que esse comunismo continue avançando, Pai, em o nome de Jesus. Sabe o Brasil, papai. Sabe o Brasil das trevas, que triunfe o bem, que triunfe a igreja do Senhor nesta terra. Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que tu és na nossa vida. Em o nome de Jesus. Amém.